Bom, galera, voltamos aqui e eu fiz algumas alterações. Por exemplo, eu arrumei o DMS e o DEG. Coloquei aqui duas funções, né? Criei duas funções, decimal 2 minutes e decimal 2 degrees. Uma pro DEG e uma pro DMS. Aí no decimal 2 degrees a gente pega, converte essa string para double. Aí cria o count, que vai ser a parte inteira. E essa parte inteira vai adicionar com a parte decimal aqui dos degrees, utilizando esta formulinha. A mesma coisa pros minutos, só que a diferença é que nos graus você divide por 0,6 e nos minutos você multiplica por 0,6. Beleza? Então, agora a gente já acabou esta parte de baixo. Fizemos tudo isso. 5 seno, porque o seno é só até 1. Fizemos tudo isso. Agora o que nos falta é fazer esses dois, o FA e o hype e o histórico memória. Eu já dei uma adiantada no FE, porque o que ele vai fazer? O FE vai pegar, basicamente, eu vou criar um boolean, né, aqui em cima, chamado FE, que vai ser igual a false no começo. Aí, se FE, né, se FE for igual a true, ele vai ficar igual a false. FE igual a false. Ademais, o FE btn FE ponto border debaixo de baixo do controle color border ponto flat style flat appearance ponto border color vai ser igual a um red color ponto red. E o border size vai ser igual a tipo 3. Beleza? Então quando ele clicar, vai ativar. E se não, FE igual a true. Na verdade, esse daqui é aqui, esse daqui é border size igual a 0. Beleza? Então, o que eu fiz até agora? Ele seleciona e deseleciona o FE. Basicamente isso, mas ele não está funcionando. Como é que a gente vai fazer para ele funcionar? Aqui a gente vai colocar para ele modificar o label resultado. Label resultado ponto text vai ser igual a double.parse. Vocês já vão entender. Label resultado ponto text ponto toString. Eu meio que converti ele para parse para depois converter ele para string. Mas por que eu fiz isso? Para poder converter ele de novo para a gente converte ele de novo para string
fazendo assim com que ele possa ficar o Ezinho, que é tipo notação científica. Aí ele funciona com todos, né? Se eu colocar aqui, vai fazer a continha, vai ficar tudo aqui. Beleza, pessoal? E aí a gente tem que fazer algumas alterações aqui também. Por exemplo, no botão de igual. Vamos diminuir aqui, vamos diminuir aqui. No botão de igual, se FE, já coloco um else, esse daqui vai ser o else. E o if, a gente vai pegar e colocar neste formato aqui, ó. Aqui neste formato. Beleza? E também na conta, ó, toda vez que ele fizer alguma btn operação, if fe, a gente vai criar fora a string auxiliar, né? Auxiliar igual ponto toString. Opa! Fiz errado aqui. Vamos lá, o botão de igual. Só que esse label.text tem que ser double.parse. Belezinha aí, galera? Tem o if fe. Label resultado.text vai ser igual a .toString. Aqui também tem que ter um if fe e um else. Porque se ele tiver o fe, esse ponto toString tem que ser diferenciado. Belezinha? Vezes 100, vamos ver. Belezinha, tá tudo ok, tudo funcionando. Agora, quando ele tirar o fe, esse daqui tem que voltar a ficar ao normal. Como é que a gente vai fazer isso? Mais simples impossível. Basicamente, a gente vai copiar isso daqui e tirar isso daqui. Vamos dar uma olhada? Fe. É que ele tá dando uma convertida. Mas beleza. O botão fe já tá prontinho. Agora vamos fazer o DAG e o hype. O hype é basicamente a mesma coisa que o fe. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Porque aí vai ficar o fecha parênteses. E aí.
O hype vai ter também uma variável hype de hyperbolic, tipo isso. Hyperbolic, que vai ser igual a falsa a princípio. Mas aí a gente vai fazer tipo isso, né? Só que aí aqui btn hype. E aqui hype. Beleza? Só que a gente não vai converter ele para string não. No caso aqui, a gente não vai fazer nada. Mas, porém, a gente vai mudar no seno, cosseno e tangente. If hype. Se não, ele vai fazer isso. Se ele vai fazer o sim H, que é o sim hiperbólico. É bem simples. Nada demais. Aí aqui é o cosseno. E aqui é a tangente. A gente vai fazer a mesma coisa para o seno de -1, cosseno de -1. Só que aqui é assim. Math.assim. Não tem o sim assim H. A gente vai ter que fazer um math.poll do sim H com -1. Ou seja, ele elevado a -1. E a gente deixa o ponto toString aqui para trás. Belezinha? Já que não tem essa função, a gente meio que cria ela. E aqui é a tangente. Belezinha, já fizemos. Ó, por exemplo, se eu quero seno de 8, 0,98, mas agora hiperbólico. Opa. Aí dá tudo isso aqui bem grande. Mas é isso aí. Agora vamos fazer o DAG e só vai faltar o histórico e a memória. O DAG. O DAG tá como botão 1. Vamos trocar o nome do DAG para btn DAG. Só para ficar bonito. btn DAG. É. btn DAG 1. Beleza, vamos passar ele aqui para baixo, né? Para ficar na linha de cima. E aí também vamos fazer para ele, só que agora
vai ser uma string DAG, que vai ser igual a DAG a princípio. If DAG for igual a DAG, btn DAG1.text vai ser igual a qual que é o próximo? Raj. Ademais, DAG igual a Raj. A gente coloca um else. If DAG igual a Raj, igual a grade, e DAG igual a grade. E por último, o último else, que vai ser o último, que vai voltar para DAG, e aqui também vai voltar para DAG. Ou seja, temos aqui o nosso DAG Raj, o hiperbólico, etc, etc. Agora, só falta fazer o histórico e a memória. Então, galera, voltamos aqui para o nosso tutorial. E agora vamos fazer o histórico e a memória. Eu fiz uma leve alteração aqui. Eu coloquei um tab control, que você encontra aqui na toolbox. Aí dentro desse tab control eu coloquei dois painéis, né? No histórico eu coloquei o painel histórico com esse fundo, e no memória eu coloquei o painel memória com este fundo. Isso vai auxiliar a gente a fazer o histórico e a memória. Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Vamos primeiramente criar algumas funções aqui, algumas variáveis aqui que a gente vai usar. Vamos lá? Primeiramente a gente vai precisar de painel, variável do tipo painel, panis e panmain. Por que essas variáveis do tipo painel? Porque quando a gente for adicionar, ele vai ficar aqui e vai criar um painel para histórico e para memória. Vocês vão ver que vai ficar bem legalzinho. E label também, porque dentro do painel vai ter labels com os conteúdos. Por exemplo, o histórico em si, a memória em si. Como o histórico tem o label da conta e do resultado, então temos o label 1 e o label 2. E a memória só tem uma label mesmo. Agora um int para a gente contar. N igual a 1, porque aí vai contar a quantidade de painéis que existem. Vocês já vão ver. N memory igual a 1 também. E por último, um vetor de label. O que esse vetor de label vai guardar? Ele vai guardar todas as labels do histórico e da memória. Primeiro ele vai começar com 0, mas depois a gente vai mudar esse tamanho de vetor aí. E o label da memória. Primeiro os três começam com 0. Opa, deu um erro aqui, por quê? É um vetor de label. Belezinha, temos aqui apenas as variáveis. Agora a gente vai fazer uma função histórico. O que essa função histórico vai fazer? Aqui, declaramos as variáveis. Agora aqui, por exemplo, a gente pode fazer a função histórico. O que essa função histórico vai fazer? Vamos lá, private void, porque não vai retornar nada, histórico. Ela vai receber a string num
e string main. Lembrando que o main vai ser a conta e o número vai ser tipo o resultado. A gente vai colocar panel is como new panel. Label is. Aí a gente tá criando meio que a labels e o panel que a gente vai colocar no form. Label2 is igual a new label. Beleza, criamos o... pera. Label2 is é igual a new label. É LBL. Beleza, agora a gente vai criar o meio que o design por código aqui. Por exemplo, o rake, que vai falar qual que é o tamanho desse panel. Vamos colocar um tamanho de 60. Panel is.doc. Ele vai ficar preso no topo, então a gente coloca docstyle.top. Panel is.mouse enter mais igual new. O que esse evento aqui vai fazer? Ele vai fazer com que quando clicar ele mande pro painel foco, que a gente não existe o painel foco. Vamos criar o painel foco? Então após isso daqui a gente cria, peraí, vamos dar uma arrumada aqui. Tinha um private void painel foco e vai receber um object sender beleza? A gente chamou o painel foco aqui, mandou pra cá. O que esse painel foco vai fazer? Vai criar um painel pane, que vai ser igual a sender as panel. Ele vai pegar qual que é o painel. E esse painel, ele vai mudar o fundo, né? Back color. Vai ser igual a color.silver. O que isso vai fazer? Ele mudar o fundo deste painel histórico aqui, que a gente nem adicionou no form ainda. Mas vamos continuar. Panel.mouseLeave. Mas aí, tipo, quando ele entrar vai ficar com a cor, mas quando ele sair vai continuar com a cor. Então a gente também vai ter que fazer um evento para ele mudar a cor, que vai ser um panel ponto fora foco, que ele vai tirar o foco, que vai ser basicamente a mesma coisa que esse evento aqui, só que ao invés de foco vai ser panel.fora foco, e ele vai mudar a cor para, ao invés de silver, vai ser transparente. Beleza, vamos dar uns espacinhos aqui para ficar mais bonito. Ok, agora a gente continua com panel is.click. Quando ele clicar, também vai ter um evento. O que esse evento vai fazer? Ele vai fazer com que apareça na tela. Por exemplo, ó, vamos abrir a calculadora aqui. Você digitou aqui 8 vezes 2, aí apareceu na memória. Aí, vamos lá, limpei aqui, mas ainda tá na memória. Quando eu clicar aqui, ele vai aparecer aqui toda a continha. Então, este evento vai fazer com que apareça a conta, mas a gente não vai fazer ele por enquanto. Aí o nome, né, porque se colocar tudo o mesmo nome, vai ficar meio bagunçado, então a gente coloca um número mais panel mais nis. Agora vamos modificar nas labels, né?
essa label vai receber o número mais o igual como nome, como texto, na verdade. A fonte dela vai ser igual a new font. Qual vai ser a fonte? Segoy. Foi a fonte padrão que a gente usou, 0,10. E a label is.name vai ser igual a lbl1 underline mais n is. E lbl e1 is.left vai ser igual a o quê? Ele vai para a esquerda, ele vai pegar o painel histórico.width menos o lbl1 histórico.width. Beleza, a gente tem a fonte na real design do label 1, vamos fazer todo o design do label 2, que vai ser basicamente a mesma coisa, só que Segoy UI 16 e font style .bold, porque essa vai ficar em negrito. Beleza? Como texto, ele só vai ter o num, que é o que a gente recebe lá em cima. Ele vai ter um label 2 is.top de tipo 20 px por aí. E aqui a gente troca por label 2 e a gente deixa um label 2 is.reg de tipo 32 para ele conseguir ocupar tudo. Agora a gente criou esses objetos, mas a gente não colocou eles dentro do nosso form. Então a gente coloca aqui no painel histórico.controls.add o que a gente vai adicionar? O painel histórico. E aí do painel histórico.controls.add que a gente vai adicionar o label 2 histórico e também o label 1 histórico. Agora, só para arrumar o nosso array, isso vai servir para quando a gente clicar no painel e ele não ficar referenciando errado. Então a gente vai dar um resize nos nossos labels, que é o nosso vetor de label, que é o LB, não o LBL. E a gente vai colocar na última posição cada label que a gente tem. Assim no 2 também. E por último, a gente vai dar um NS++. Beleza? A única coisa que faltou é o painel click. Porque esse painel click, vamos fazer agora, né? Quando ele clicar, também vai pegar o object, blá blá blá. Só que aí vai ser um pouco diferente, porque ele vai pegar o painel que ele tá mandando, né, como padrão, painel. E aí a gente tem que fazer ele
mostrar pra gente os valores que estão nesse painel. 0 e 2. Um is vai ser igual a LBL. Um is ou seja, ele tá pegando o último da label is e colocando na LBL is 1 e 2. Agora, por último, a gente pega o LBL resultado.text, vai ser igual a label 2 is.text. Belezinha? E a label conta.text vai ser igual a label 1 is.text.remove, porque a gente quer tirar o igual. Então a gente remove ponto length menos 2, vírgula. Então a gente vai remover os últimos dois, que é o igual. Vai mudar igual a true. Opa, fiz errado aqui, é o void. Fecha parênteses igual a false. Isso daí são só definições que a gente fez. Beleza, belezinha, belezinha. Tudo feito aqui. Só que ele não vai funcionar porque a gente não fez nada para ele realmente adicionar nessa parte de histórico aqui. Então a gente não chamou a função lá de cima. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui no final, a gente vai chamar o histórico no final do botão igual, tá? Quando ele clicar, toda vez que ele clicar no botão igual, ele vai chamar o histórico, um resultado ponto toString, que a gente tem a variável resultado aqui, e a variável conta. Ou seja, ele vai chamar aqui, ó, a variável resultado e a variável conta nesse histórico. Beleza? Vamos testar? Vamos ver se está tudo ok. Opa, demorou um pouco aqui, porque era a primeira vez que estava abrindo. Mas se a gente colocar aqui 8 mais 2, 8 mais 2 igual a 10, se a gente clicar aqui, ele vai retornar pra gente tudo que a gente tinha. Então é isso, o histórico já está pronto. Ó, se vocês quiserem adicionar mais algum histórico aqui, ele vai para cima. E aí você consegue ficar pegando aqui os históricos. Bem bonitinho, ele vai criando aqui os painéis para você. Agora vamos fazer a parte da memória, que é bem parecido com o histórico. Só que tem aqui os botões da memória, aqui, todos esses botões aqui, que deixa meio... Bom, o da memória eu vou dar uma pequena roubada, porque eu vou copiar o do histórico. Por que que eu vou copiar o do histórico? Porque é basicamente muito parecido. Vamos colocar aqui função memória. Ao invés de histórico, vamos colocar aqui memória. E aqui só uma string que vai ser o num. Beleza? A gente vai ainda criar, mas a gente não vai criar nada com esse label 2. A gente só vai criar com label 1. Então a gente tira todos esses label 2 aqui. Que tá. Mas a gente ainda tem que fazer algumas alterações aqui. Por exemplo, ao invés de is, é main, né? Então todos os is aqui a gente vai trocar por main. O painel vai ser o painel memória. O número também vai ser o painel
E aqui vai ser o painel click memória. Todos esses is vamos mudar aqui por memória. Belezinha? Aqui, ao invés de painel histórico, vamos colocar painel memória. E a gente está tudo aqui fazendo a memória. Mas aqui não tem o label 2, né? Beleza? Agora a gente arrumou aqui o painel. Bom, basicamente vai ser isso. Porém, a gente vai ter que criar essa função aqui, painel click main, para quando ele clicar na memória, que eu vou meio que dar uma copiada dessa função aqui, que também é muito parecida. Quando ele clicar na memória, o que vai acontecer? Vamos tirar aqui o label 2, né? O label resultado vai ser igual a label 1 memória.text. E aqui a gente troca por memória. Beleza, tudo ok, tudo tranquilinho. Criamos aqui as funções. Agora falta criar todas essas aqui. Vamos começar pela MS, que é mais fácil. Só que antes disso a gente coloca aqui, ó, funções da memória. A gente passa isso daqui pra lá, né? Porque é o lugarzinho dela. Porque senão vai ficar tudo bagunçado e a gente não quer isso. Qual que vai ser essa função da memória, que é o ms? Ele vai chamar a memória com o lbl resultado.text. Belezinha? Muito simples. Só vai fazer isso. Agora vamos fazer o MC, que ele vai limpar. Só que a gente tem um problema com esse MC. A gente tem que fazer um try catch, porque senão bem provável que não funcione. New label 10. O que esse MC faz? Ele limpa todos as coisas que tiverem na memória. Então a gente remove todas as coisas que tiver dentro da memória. A gente só dá um painel memória controls.clear. Se ele não conseguir, ele vai dar um catch, que por enquanto ele não vai fazer nada. Vamos só arrumar aqui para label. Belezinha? E vamos mover isso daqui, né? Pra cá também, porque, né? Beleza, fizemos o MC e o MR. O MR, ele traz a última memória. A gente também tem que colocar ele num try catch, né? Pra não dar nenhum erro no nosso código. Ele vai fazer basicamente a mesma coisa que aquela função lá de clicar faz. Um main igual a lb1 main int.parse a-1 lbl resultado é igual a lbl1 main.text. Tem seu ponto text aqui também, esqueci. Vai mudar igual a true
e fecha parênteses igual a false. Beleza, fizemos o MR, só vamos mudar ele, porque ele tá no lugar errado, né? Agora só falta esses dois, o M+, e o M-. Já vamos mudar os dois aqui de lugar, né? Opa! Vamos colocar eles aqui. Esqueci aqui do cat, né? Que não vai ter nada por enquanto. Vamos lá, fazer o M+, e o M-. Como é que a gente vai fazer esse M+, e M-? O M+, a gente vai fazer algumas continhas aqui, vamos lá. A gente vai criar um double soma, que vai ser igual a double.parse lbl resultado.text, ou seja, ele vai pegar a label que tem a label resultado, né, e transformar num double. Main label main.length menos 1.text, né? Vai pegar o a double resultado vai ser igual a soma mais a, né? Ele tá pegando os dois que ele precisa somar, né? Como é o M+, e painel memoria.remove.controls. Ele vai basicamente remover o último control e adicionar o correto, né? Aqui ele está removendo o último. E aí a gente usa a função memória para adicionar o correto. ToString. Além disso, a gente tem que vai mudar igual a true. E fecha parênteses igual a false. Aqui a gente usa a mesma função pro btn-, só que ao invés de mais a gente usa o menos aqui. Belezinha, galera? Acho que é isso. Vamos testar aqui para ver se tá funcionando. Aqui na memória, se eu colocar um 8 no ms, não funcionou. Por quê? Panel controls. Referência do objeto não definida para nenhuma instância do objeto. lbl1 main. Ele tá falando que o objeto não foi definido, sei lá. PN histórico é igual a null. É porque não é PN histórico, né? PN memória. Agora se a gente colocar um 9 aqui, tentar salvar, o índice estava fora dos limites. Aqui também, né? E trapiolha. Vamos ver se é só isso que estava errado. Salvei aqui, se eu for adicionar, ele vai adicionando. Opa, o menos não funcionou. Porque, vamos lá. Porque tá ao contrário aqui, né? Tem que ser a menos soma.
salvei aqui, adicionei, removi. Beleza, tá removendo direito. Se eu quiser salvar outro, vamos salvar um 7 aqui. Salvei o 7. Se eu quiser trazer, beleza, tá trazendo. Limpei. E ele não traz mais. Então é isso, galera. Fizemos aqui a nossa calculadora. Vai estar aí o link dos arquivos na descrição. E obrigado por assistir.